Olá, meu irmão, minha irmã, estamos começando mais uma edição do nosso programa diário espiritual. Estamos nesta manhã de terça-feira, dia 24 de julho, e com certeza você já deve ter vivido essa primeira parte do seu dia na graça de Deus. Estamos nos aproximando da hora do almoço, do meio-dia, que possamos então proclamar sempre o Senhor como Senhor das nossas vidas, ou seja, louvar a Deus de tempos em tempos é de suma importância. Você que já almoçou, com certeza já agradeceu a Deus pelo dom do alimento que você teve. Você, se não almoçou ainda, é hora de agradecer a Deus, porque tem muitas pessoas que desejam ter o alimento para saciar a sua fome e não tem essa oportunidade, e você está tendo. Então, reze, louve a Deus e fique conosco agora no nosso programa diário espiritual, que é um momento de evangelização, é uma proposta da Igreja Católica de Santa Rita do Araguaia. Nós que aqui nesse programa sempre meditamos a Palavra de Deus e vamos também meditando a vida dos santos, que é um meio onde nós sabemos que nós podemos também chegar à salvação. Porque se eles conseguiram chegar à salvação, ouvindo os seus relatos e colocando em prática aquilo que eles viveram, com certeza também nós chegaremos à santidade. E hoje nós vamos, nesse dia, conhecer a vida de São Charbel. Então vamos conhecer o breve histórico e relato desse santo de hoje. São Charbel, obediente à ação do Espírito Santo. O santo de hoje nasceu no norte do Líbano, num povoado chamado Bulga Cafra, no ano de 1828. Proveniente de uma família cristã e centrada nos valores do Evangelho, muito cedo precisou conviver com a perda de seu pai. Após discernir o seu chamado à vida religiosa com 20 anos, ingressou no seminário libanês maronita. Durante o noviciado, trocou seu nome de batismo, José, por Charbel. Mostrou-se um homem fiel às regras, obediente à ação do Espírito Santo e penitente. Após sua ordenação em 1859, enfrentou muitas dificuldades, dentre elas a perseguição ferrenha aos cristãos, com o martírio de muitos jovens religiosos e a destruição de inúmeros mosteiros em sua época. Em meio a tudo isso, perseverou na fé, trazendo consigo as marcas de uma vocação ao silêncio, à penitência e a uma vida eremita. Após 70 anos vivendo no ermo dedicado a São Pedro e São Paulo, com saúde bastante fragilizada, discerniu que era chegada a hora de sua partida para a glória celeste. Era véspera de Natal e no dia 24 de dezembro, deitado sobre uma tábua agonizante, entregou sua vida àquele que concede o prêmio reservado aos que perseveram no caminho de santidade, a vida eterna. São Charbel, rogai por nós. Retomemos agora alguns pontos da vida de São Charbel, para que nós possamos assim colocar em prática também na nossa vida, para que não seja apenas só um ouvir e pronto, deixar para lá, mas ouvir e meditar para guardar no nosso coração, para que possamos também nós criar um roteiro de santidade, onde nós possamos seguir esses passos seguros que nos aproxima cada vez mais de Deus. Então, primeira coisa, Charbel, ele tinha o nome de José. E entrando então numa ordem religiosa, ele muda o seu nome de José para Charbel. Uma coisa interessante nós percebemos, tanto nos personagens bíblicos, como também em muitos santos, eles mudam de nome. Mas mudam de nome não só por mudar, mas para significar esse chamado de Deus. Deus o chama para uma transformação, para deixar aquele homem velho, aquela mulher velha para trás e começar uma vida nova. E assim não foi diferente na vida desse santo, que deixa o seu nome de batismo, deixa o seu nome que foi dado para os seus pais e assume esse novo nome para assim significar o seu compromisso maior com Deus. Mas hoje nós não necessariamente precisamos mudar de nome, mas sim mudar as atitudes do coração de cada um de nós. Porque o que adianta a gente mudar de nome, mas continuar interiormente com o coração velho, com aquelas atitudes que ao invés de alegrar a Deus, o entristece. Que nós então tomemos a decisão de seguir o caminho dos santos, mudar a nossa atitude interior, nesse desejo de viver cada vez mais ao nosso Deus.
São Charbel, que era um homem muito penitente e sempre obediente ao Espírito Santo. A palavra obediente vem desse ouvir, ou seja, ouvir ao Espírito Santo e ouvindo colocar em prática aquilo que o Espírito Santo vem pedir para ele. E você, meu irmão, minha irmã, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Agora não basta ouvir, tem que praticar a obediência, ou seja, ouvir e praticar aquilo que o Espírito Santo está pedindo. E assim, com certeza, você vai conseguir superar as dificuldades, como São Charbel também conseguiu superar as dificuldades. Ele que viveu nesse período de grande perseguição aos cristãos, e ele abraça o martírio também porque acreditava que Jesus é o Salvador de todos nós. Que também nós possamos viver essa entrega a Deus, viver a penitência, viver a obediência e essa consagração, e aí com certeza nós vamos sim conseguir viver o martírio diário que conduz cada um de nós à salvação. São Charbel, rogai por nós. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos meditar a palavra de Deus. E com certeza, São Charbel, para conseguir viver a sua vida, se consagrar cada vez mais a Deus, ouvir o Espírito Santo, a palavra de Deus estava sempre diante dos olhos desse santo de hoje. Se você deseja a santidade, se você deseja o reino dos céus, que busque então também a meditar diariamente a palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar aqui no nosso programa o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, agora vamos meditar nessa palavra que nós acabamos de ouvir, a sua proclamação aqui no nosso programa. E nós vemos Jesus aí sendo procurado pelos seus parentes. Com certeza, alguém deve ter ido até a casa dos parentes de Jesus para dizer que ele estava fora de si e que estava pregando coisas que não tinham nada a ver, que ele estava prestando um desserviço à religião judaica. E por isso, então, com certeza, os parentes de Jesus vão até lá para tirá-lo daquela situação e levam até a mãe de Jesus para tentar convencer desta realidade. E chegando os parentes de Jesus, nós percebemos que alguém diz: "Tua mãe e teus irmãos estão aí fora querendo falar contigo." E Jesus então diz àquele que fez esse comentário: "Quem são minha mãe? Quem são os meus irmãos?" Faz essa pergunta. E ele verdadeiramente aponta para todos aqueles que estão à sua volta. Esses são meus irmãos e minhas irmãs. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus não se deixa impressionar pelos seus parentes que vão até lá para tirar daquele momento de formação, aquele momento de pregação que ele estava fazendo. Mas pelo contrário, Jesus não fica preso aos laços sanguíneos. Na verdade, aqui nesse passagem do Evangelho, Jesus institui uma nova família, que é a família de Deus, a família que é a igreja. Nós precisamos entender que todo aquele que participa da comunidade, aquele que está na igreja, precisa se sentir familiar, precisa se sentir verdadeiramente da família de Deus. Ou seja, hoje, a grande família, a verdadeira família, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Por isso, meu irmão, minha irmã,
Se você quer que o seu esposo, o seu filho, a sua esposa, a sua filha, seja também parte desta família que Jesus institui aqui na Palavra de Deus, você precisa conduzi-lo também à vida de comunidade, a fazer essa experiência na comunidade. Porque é esta família que faz a vontade de Deus é que vai estar no reino dos céus para louvar e glorificar ao Deus eterno por toda a vida. Ou seja, se o seu esposo, se a sua esposa, por mais que vocês estejam casados, por mais que vocês tenham esses laços sanguíneos, esses laços de compromisso, mas se eles não colocam em prática o amor de Deus, a vontade de Deus na sua vida, não vai ser convidado a fazer parte dessa grande família que estará no reino dos céus. Por isso, nós somos chamados a rezar uns pelos outros, a rezar pela conversão, como nós já ouvimos aqui nessa semana, Santa Brígida rezando pela conversão do esposo, que você, meu irmão, minha irmã, possa rezar pela conversão dos seus parentes de sangue, para que vocês também estejam assim em sintonia para louvar a Deus por toda a eternidade, quando Ele o chamar. Mas também participando da vida de igreja, você sinta que você está participando, todos aqueles que participam ali do momento da Eucaristia, de ouvir a palavra, aqueles que estão na igreja, são chamados a viver essa realidade que Deus chama a cada um de nós, colocar Deus em primeiro lugar, porque serão eles que serão esses participantes nessa igreja celeste que o Senhor prepara para todos nós. Que eu e você possamos, sim, pertencer à família de Jesus, fazendo e colocando em primeiro lugar a vontade de Deus na nossa vida. E que possamos sair e falar dessa familiaridade para outras pessoas, até próprio para a sua família de sangue. Pregue para ele, fale, avise a respeito disso que Jesus fala no Evangelho de hoje, para que eles possam mudar, aceitar esse Jesus nas suas vidas e fazer uma experiência de também participar desta família que o Senhor Jesus convida a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos dar sequência no nosso programa e vamos, assim, fazer a nossa oração de consagração a Santa Rita, consagrando os nossos bens, tudo aquilo que nós somos e temos, e ela possa apresentar a Deus e nós possamos ir cada vez mais nos convertendo, nos sentir participar dessa família de Deus. Ouçamos essa oração com muita confiança. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Chegou o momento de nós abençoarmos a água, que é esse sacramental que vai levar a bênção de Deus até a sua casa. Que você possa se utilizar dessa água, aspergindo nas paredes, nas portas, onde entra o mal muitas das vezes, nas janelas, mas que também você possa ingerir dessa água para que possa restaurar esse desejo de você viver cada vez mais a vontade de Deus na sua vida. Então acompanhe com muita fé esta oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida,
Abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje às 18h50, terço com as mulheres na matriz. Às 19h30, Santa Missa. E logo após Santa Missa, terço com os homens. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de mais um programa Diário Espiritual. Queremos agradecer a sua presença, a sua audiência aí do outro lado e que você possa acolher essa bênção que nós vamos dar até você para que você possa viver o resto do dia de hoje na graça e na presença do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha um bom resto de terça-feira, um forte abraço e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.